Queremos, ó Pai, te agradecer também pelos nossos filhos que vão ser ministrados, ó Pai, nesta noite, através da vida dos professores, ó Pai. Leva nossas mentes cativas também nessa noite, Paizinho, para que nós possamos receber a santa palavra em nosso coração, em nome de Jesus, amém. Você pode tomar seu assento. As crianças, sem correr, pode sair para o seu cultinho, amém? Acompanhando os professores, os diáconos vão auxiliar. Isso, com calma. Isso, os professores vão estar auxiliando. Amém. Glória a Deus. Isso. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Livro de Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 10 a seguir. Quero lembrar os amados que dia 29 nós iniciamos aqui, retomamos na verdade, uma série de mensagens chamada Resolução. E vai estar aqui o pastor Timóteo da cidade de Sorriso, ministrando uma palavra poderosa para a sua vida. São 4 palavras que vão assim dar um direcionamento, né, tremendo para a sua vida. Pastor Timóteo, vai estar o pastor Aldrey, vai estar a irmã Nani ministrando e outros pastores. Então assim, é uma palavra poderosa para dar direcionamento para a sua vida. Então, faça o possível para você estar todos os domingos aqui. Convide, né, seus familiares, amigos, para você estar aqui todos os domingos a partir do dia 29 de maio, tá? Nós vamos ter aqui uma série de mensagens chamada resoluções. Amém? Eclesiastes capítulo 7, versículo 10 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: nunca pergunte por que os dias passados foram melhores que os dias de agora, pois não é sábio fazer essa pergunta. Vou repetir: nunca pergunte por que os dias passados foram melhores que os dias de agora, pois não é sábio fazer essa pergunta. O tema da mensagem dessa noite é: eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. Querido, mesmo o ser humano tendo uma memória fantástica e ao mesmo tempo ele tem uma memória curta para algumas coisas. Só que alguns insistem em viver presos ainda no passado. Existem algumas pessoas que insistem ainda em viver presas no passado. Como eu falei, o ser humano tem uma memória fantástica. Para algumas coisas ele esquece fácil, para outras ele fica preso ali. E tem alguns que ficam presos num passado. E não é bom viver, né, no passado, ou ter saudade daquilo que já foi. Não é bom, porque isso traz, né, certas dores, traz mágoas, traz impedimentos para romper para um futuro abençoado. E alguns se prendem no passado e não conseguem o que? Viver. Existem algumas pessoas que elas não conseguem viver o futuro, desfrutar de algo abençoador, porque elas estão ainda presas no passado. E elas não conseguem viver o que? Coisas novas. Ter memórias é bom. Lembrar de algumas coisas que aconteceram no passado é bom. Mas o que acontece? Essas coisas que já passaram foram feitas para ficar o que? Na memória mesmo, e não para nos aprisionar lá atrás. Deus nos criou para viver o que? Em novidade de vida. Deus nos criou, querido, para viver o novo, e não para viver o que? No passado.
Esse texto que nós lemos aqui de Eclesiastes capítulo 7, versículo 10, foi escrito por Salomão, o homem mais sábio da Bíblia. Ele que escreveu esse texto em Eclesiastes, dizendo que não é sábio dizer que os dias passados foram melhores que os dias de agora. Mas pastor, como que eu devo lidar então com o passado? Como que eu devo lidar com o meu passado? Querido, tudo que aconteceu no passado serviu de um propósito para a sua vida, um propósito de ensino, um propósito de instrução, um propósito de crescimento, um propósito de desenvolvimento. Tudo que nós vivemos hoje é por conta do quê? Do nosso passado. Tudo que nós vivemos hoje é por conta também o que? Dos nossos antepassados. Hoje você está aqui porque alguém instruiu você, cuidou de você, alimentou você, vestiu você, por isso que você está aqui. Hoje essa igreja ela está em pé, dessa forma, de alvenaria, porque alguém lá atrás, no passado, investiu, orou, semeou, e hoje nós estamos colhendo. Só que nós não podemos viver o que é do passado. Tudo aquilo que foi feito lá atrás foi bom, tudo aquilo que foi feito lá atrás foi maravilhoso, mas nós precisamos romper para um futuro abençoado, para um futuro aleluiado. Nós não podemos ficar presos no passado. Não é correto ficar preso naquilo que já foi. Não é correto ficar preso naquilo que já foi e não fazer nada. Ou seja, não é correto viver a vida. Você precisa viver, não pode ficar preso no passado. Eu preciso, querido, viver no meu momento, no momento da minha história, o agora, o hoje. Olha só, Jesus Cristo diz: aquele que crê em mim fará sinais maiores que eu fiz. Jesus Cristo faz referência não ao passado, Jesus Cristo está fazendo referência ao quê? Ao futuro. Se você crê em mim, está falando para os discípulos, se vocês creem em mim, vocês vão fazer obras maiores que eu fiz. Ele não está falando o que do passado, mas ele está fazendo referência ao que? Ao futuro. É um futuro que é glorioso, por meio que de uma fé ativa, por meio de uma fé que transcende os séculos. Por isso nessa noite nós vamos ver a importância de romper com o passado e ao mesmo tempo de utilizar o passado para crescer na graça do Senhor Jesus Cristo. E a primeira coisa que eu quero ensinar para você que está aqui no templo e você que está na sua casa é que o passado nos ajuda a enfrentar os desafios com força e confiança. Vou repetir: o passado nos ajuda a enfrentar os desafios com força e confiança. Olha só, 1 Samuel 17, versículo 37 diz assim: o Senhor me livrou das garras do leão, do urso, Ele me livrará também das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Querido, essa frase aqui é de Davi. Quem foi Davi? Davi foi um jovem de um passado extremamente desafiador. Davi, ele foi pastor de ovelhas, e ser pastor de ovelhas naquela época não era fácil. Era uma atividade o que? Difícil. Era uma atividade desafiadora. Por quê? Que acontece? Davi, ao cuidar das ovelhas, ele tinha que enfrentar o que? Os riscos do campo. Urso, leão, ladrões. Ele tinha que enfrentar o que? Muitas vezes a ovelha se perdia, ele tinha que ir atrás das ovelhas e descobrir onde essa ovelha está, trazê-la de volta para o rebanho. Então Davi, ele que viveu um momento desafiador da vida dele como pastor de ovelhas. Ele exigia dele o que? Preparo. Exigia dele o que? Valentia.
Davi, querido, ao descrever, querido, esse texto que nós lemos aqui de 1 Samuel 17, 37, ele está falando que o quanto que Deus foi gracioso com ele no passado dele, o tanto que Deus livrou ele lá no passado dele, o tanto que Deus preparou ele lá no passado dele, justamente para quando ele chegasse naquele momento decisivo, de enfrentar aquele filisteu, aquele gigante, ele derrubar aquele gigante. Então o passado, ele serve, querido, para nos ajudar a enfrentar os desafios que vão vir pela frente, com força e com confiança. Nós não podemos ficar presos, como eu falei no passado, e sim usá-los como base para enfrentarmos aquilo que está por vir. Se a gente fica preso no passado, querido, o nome de Deus, ele não é glorificado na nossa vida. Se a gente fica preso no passado, querido, nós não vamos desenvolver o que é musculatura espiritual para enfrentar as lutas que vão vir. Isso não foi a vontade de Deus, não é a vontade de Deus. Por isso que ele enviou Jesus Cristo para nos salvar, para nos preparar, para nos aperfeiçoar, justamente para nos preparar para os desafios que ainda vão vir, para que a gente tenha o que? Força e confiança. Querido, todos os dias nós temos o que? Uma rica oportunidade de realizar coisas novas. Todos os dias, de repente, você está aqui pela primeira vez. Isso é um exemplo. Você está o que? Tendo uma oportunidade de fazer uma coisa nova. Eu vou numa igreja. Faz tempo que eu não vou em nenhuma igreja, então eu vou tirar esse domingo, eu vou numa igreja. Você está tendo uma oportunidade para você iniciar uma coisa nova na sua vida. Você está tendo a oportunidade de você glorificar a Deus. Então, como eu falei, todos os dias nós temos oportunidades de iniciar o que? Coisas novas para glorificar o nome de Deus. E para também o que? Abençoar as nossas famílias. Para construir o que? Um legado aleluiado, um legado poderoso, um legado, querido, ele não se constrói somente com o passado, mas com o presente e também com o futuro. É uma corrente. Uma pessoa que fica presa no passado, ela não consegue construir um legado. Ah, se Jesus Cristo tivesse ficado preso lá no passado. Ah, se os discípulos tivessem ficado presos lá no passado. Ah, Jesus Cristo morreu, nós vamos ficar aqui, nós não vamos sair não, nós não vamos evangelizar não. Ah, quer saber, o Espírito Santo desceu sobre nós, mas só para nós, não é para o resto das pessoas não. Ah, se eles tivessem ficado presos no passado, hoje essa palavra não tinha chegado até nós, para nos libertar, para nos curar, para nos salvar. Nós só estamos aqui porque homens e mulheres romperam com o passado, por isso que nós estamos aqui. Mesmo Davi sendo um homem excepcional, escute bem, mesmo Davi sendo um homem excepcional, ter vencido guerras, ter construído império, ter preparado tudo para construir o templo, mas nós sabemos que não foi ele que construiu, foi quem? Seu filho Salomão, que escreveu Eclesiastes. E Salomão, ele não ficou preso no passado, na sombra das vitórias, da conquista do pai dele. Pelo contrário, ele continuou construindo um legado, construiu a história dele, ele viveu o momento dele, o momento que Deus tinha para ele. Salomão, ele não ficou preso lá no passado, ele viveu a história, ele rompeu com o passado, ele viveu com confiança, com força, aquilo que Deus tinha para ele. Querido, e a mesma coisa é nós. Escute bem, eu valorizo muito o meu passado, eu valorizo o meu passado, eu valorizo a minha história, eu valorizo as instruções, os ensinos, as rodas de conversas que eu tive com meu avô, com a minha avó, minha mãe, minhas tias, meus pastores, alguns já estão nos tabernáculos celestiais. Eu valorizo muito, mas não posso viver de saudosismo, não posso viver de passado.
Eu devo viver o que é de novidade de vida, porque existem promessas para a minha vida, existem promessas para se cumprir. Você não pode viver no passado, você não pode viver de saudosismo, igreja. Existem promessas para se cumprir na sua vida, existe o que? Algo ainda para acontecer, existe um caminho a ser trilhado, e Deus, Ele quer, querido, que você vá longe, que você vá o que? Adiante. Por isso, decida viver o hoje, por meio de Jesus Cristo. Decida confiar em Jesus Cristo. O passado na sua vida, ele deve o que? Te ajudar a enfrentar os desafios com força e confiança, e não te assombrar, e não causar pânico ou medo. Mas o passado, ele serve, querido, justamente para o que? Nortear você em direção a Jesus Cristo, que é o autor e consumador de todas as coisas. Davi, ele entendeu isso. Por isso aqui em 1 Samuel 17, 37, ele fala: o Senhor me livrou das garras do leão, me livrou do urso, e vai me livrar também de você, filisteu. Ou seja, Davi, ele olha para o passado dele, o que ele enfrentou, ele viu que aquele passado dele desenvolveu o que? Musculatura espiritual de confiança em Deus, para derrubar aquele filisteu, e viver o que? Uma nova história, porque depois ele se tornou rei, e mudou a história de Israel. A mesma coisa é com a igreja, a mesma coisa é com você, querido. Deus, Ele está usando o seu passado para te dar o que? Musculatura espiritual, para você viver o novo, querido, porque existe algo que está proposto a nós, que é bem maior do que nós estamos vendo aqui, querido, que nos compara a nada dessa terra, e esse algo maior se chama o que? Jesus Cristo, salvação, céu, vida eterna. Segundo lugar que nós podemos aprender com esse texto, o passado nos ajuda a lidar com provações. Jó, capítulo 2, versículo 17, diz assim: temos recebido o bem de Deus, e não receberemos também o mal? Vou repetir: temos recebido o bem de Deus, e não receberemos também o mal? Querido, Jó foi um homem de uma fé extraordinária. Esse homem soube certamente guardar a fé dele em momentos de provação, em momentos de luta. Nós o que? Temos uma aula extraordinária através do livro de Jó. Um homem que teve uma fé extraordinária, no momento pior da sua vida, no momento pior da sua história. A Bíblia, querido, narra a história de um homem que desfrutou do favor de Deus, teve de tudo, riqueza, boa família, boa casa, teve tudo, ele desfrutou do favor de Deus, ele comia do melhor, ele servia na mesa dele para os convidados o do melhor, a sua família usufruía do melhor. Então Jó, ele desfrutou do favor de Deus, mas chegou um dia que a sua fé foi provada, chegou um dia que o quadro mudou, chegou um dia, querido, que ele perdeu tudo, ele perdeu, querido, aquilo que ele servia de melhor, ele perdeu a família, ele só ficou com a vida dele. Esse homem passou por uma provação grande, muito grande, querido, e nós vemos como que esse homem enfrentou essa provação. Ele tirou da provação ensino para a vida dele, para a vida dos amigos, para a esposa dele, e nos ensina até hoje como que nós devemos passar por provação sem perder a fé, guardar a nossa fé. Você está num momento de pandemia? Tá. Mas a vida de Jó, a história de Jó nem se compara ao que nós estamos passando aqui. Um homem que passou por provação e guardou a fé, foi afligido pelo próprio demônio, por próprio Satanás, e ele o que? Guardou a fé. E nós vemos aqui o passado
de Jó nos ajuda, querido, a ver como ele lidou com as provações. Nós vemos que o passado dele ensinou muita coisa a ele, porque esse texto de Jó 2:10 mostra um homem que tem fé, um homem de brio, porque ele fala assim: temos recebido o bem de Deus, eu recebi o favor de Deus, recebi o bem de Deus, agora que veio o mal eu não vou receber. Ele está reconhecendo que Deus está em todas as circunstâncias da vida dele, seja na hora má ou na hora boa, Deus está lá. Então quer dizer que agora que eu estou vivendo o favor de Deus, eu vou glorificar, vou ficar aleluiado, tudo. Agora quer dizer que eu estou passando por provação, aí eu vou xingar, aí eu vou chutar, aí eu vou espernear. Jó não fez isso. Nós vemos o que? Jó, em nenhum momento Jó murmurou. Nós vemos Jó que fechando os lábios dele para murmuração, fechando o coração dele para aquilo que é errado, para aquilo que é corrupto. Porque veio a mulher e falou para ele: amaldiçoa esse Deus e morre. Ele fechou o coração e falou assim: não vou amaldiçoar Deus não. Veio os amigos e o que? Zomba, tira sarro dele, mas ele fecha o coração para a zombaria. Ele não deixa de confiar em Deus em meio às provações. E sabe por quê, querido? Porque ele tem um passado. O passado ensinou ele a valorizar as coisas de Deus. O passado ensinou ele a valorizar o que? O favor de Deus. Só que ele não ficou preso o que? No passado. Jó, ele está disposto a enfrentar aquela provação para viver o que? O futuro, mesmo sem saber o que reserva para ele. Aí que está, querido. Sabe por que muitos cristãos não avançam? Porque ficam com medo de enfrentar o que é o futuro. Ficam com medo de enfrentar o que é as provações. A igreja não pode ter esse medo. Pelo contrário, nós já sabemos o que o nosso futuro nos reserva. Está em Apocalipse: vida eterna, Jesus Cristo, Nova Jerusalém, salvação, vida abundante, salvação para a família, cura. Nós já sabemos, está tudo aqui. Por isso que nós não precisamos temer. O nosso passado tem que nos ajudar a lidar com provações. Como eu falei, o nosso passado serviu para nos dar o que é musculatura espiritual, para enfrentar todo tipo de provação que virá. Então Jó, ele nos dá um ensinamento. Olha só, Deus, ele não quer, querido, que você volte para o passado, ou ande para trás. Ele quer que você caminhe em direção a Ele. Escute bem, assim como um veículo ele tem um para-brisa enorme, e tem os retrovisores, que são o que? Espelhos pequenos. E porque o para-brisa é maior, para você ver aquilo que está adiante, para você ir adiante, para você romper adiante. O retrovisor é menor, querido, justamente para te dar direcionamento. Aquilo que passou, passou. Agora, querido, é nova vida, é direção à vida eterna, é Jesus Cristo, é salvação, é restauração. Não importa qual o tamanho da provação, qual o tamanho da luta, querido, eu preciso continuar rompendo, indo adiante. A igreja precisa disso. E sabe por que nós precisamos? Senão nós nos tornamos uma igreja cansada, uma igreja caída, porque a gente vive de passado. Ai, como era bom quando era pequenininho. Ah, como era bom quando era de madeira. Ah, como era bom quando era desse jeito. Ah, como era bom. Não, foi bom lá. Foi bom lá para aquelas pessoas que estavam lá. Agora nós estamos no tempo hoje. Tem que ser bom agora. Tem que ser bom no hoje para nós também. Nós precisamos viver em novidade de vida. Não podemos parar. Precisamos continuar o quê? Rompendo. Precisamos ter confiança em Deus. Segundo lugar que eu aprendo com essa história: o passado nos ajuda a lidar com provações. Escute bem, o seu passado, aquilo que você passou, mas deve ensinar você a lidar com as provações do hoje. Terceiro lugar, o passado ele nos ajuda em direção ao arrependimento. O passado ele vai ajudar você no processo de arrependimento. Apocalipse 2, versículo 5, diz assim: lembra-te, pois de onde caíste,
arrependa-te e volta a praticar a prática das primeiras obras. Vou repetir: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volte a praticar as primeiras obras. Querido, grandes homens da Bíblia tiveram histórias de vida terríveis. Grandes homens da Bíblia, mulheres, estão registrados aqui, tiveram histórias terríveis. O apóstolo Paulo é um deles. O apóstolo Paulo foi um desses. Perseguiu os cristãos, torturava os cristãos, matava os cristãos. Mas teve um dia que a história desse homem foi transformada. Teve um dia que esse homem teve um encontro com Jesus. E a partir desse encontro, a vida dele se transformou. O seu passado de erros ficou para trás. E olha só, o passado do apóstolo Paulo ajudou ele, querido, no caminho do arrependimento. Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele sempre usa o nosso passado, não para nos acusar, mas para nos ajudar em direção ao nosso arrependimento. Quem usa o seu passado para te acusar é Satanás. Satanás, ele usa o seu passado para o quê? Te acusar, para amarrar você lá, para falar que você não vai longe, que você não presta, que você é inútil, que ninguém dá valor a você, que você é um coitadinho. Ele usa o seu passado para te jogar na lona. Agora Jesus Cristo fala: ó, tá vendo? Eu morri por você, a sua história pode ser mudada. Você era um homem acabado, você era um homem que não tinha família, mas eu quero restaurar a sua família, eu quero mudar a sua história, eu quero tirar você do vício, eu quero tirar você do charco de lodo e colocar você aqui em terra firme, limpo e santificado. Então Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele usa o nosso passado para nos mostrar que nós precisamos nos arrepender. Olha só, querido, a prova que o apóstolo Paulo se arrependeu foi a entrega dele a Jesus Cristo, a entrega dele, do propósito de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo foi um dos apóstolos que mais evangelizou, foi um dos apóstolos que escreveu parte do Novo Testamento, foi um apóstolo, querido, que implantou diversas igrejas. Ao longo da história do apóstolo Paulo, teve momentos que ele foi apedrejado por causa do evangelho, teve momentos que ele teve que fugir de cidade, teve momentos que ele foi preso, querido, e de fato, esse homem, ele teve um encontro com Jesus. De fato, esse homem, ele se arrependeu dos pecados dele. Por quê? Ele enfrentou as provações, as lutas, escreveu parte do Novo Testamento, orou por pessoas, curou pessoas, para que esse evangelho chegasse até mim, até você. Escute bem, querido, quando a gente sabe lidar com o nosso passado, o nosso passado vai nos ajudar a chegar o quê? Até o arrependimento. E uma vez que nós encontramos arrependimento, encontramos Jesus Cristo, o que acontece, querido? Nós encontramos força para evangelizar, para implantar igrejas, para o que? Levar cura, para levar salvação àqueles que necessitam. E a igreja, ela tem esse papel é da igreja, esse papel é seu, não é só do pastor, esse papel é de todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Olha só, o passado, ele tem o objetivo de nos direcionar até Jesus, que é aquele que perdoa os nossos pecados, que nos purifica e nos coloca no caminho certo. De repente você está aqui, está passando um filme na sua cabeça, você começa a lembrar o que você era, o que você foi, o que você é hoje, e aquilo que você pode se tornar ainda, porque existe promessa para você ainda, a promessa não acabou, ela continua. Por isso que você está aqui nessa noite. Você está nessa noite aqui numa igreja porque você quer que Deus continue transformando. Você quer continuar vivendo em novidade de vida. Querido, o seu passado, ele tem finalidade de tirar, querido, toda a culpa. Quer dizer, o seu arrependimento tem o que? A finalidade de tirar toda a culpa. Uma vez que você se arrepende, pede perdão para Deus, pede perdão para Jesus Cristo,
Ele tira o que? O fardo o que? Da culpa. Existem pessoas que não conseguem lidar com a culpa, justamente por quê? Porque é o excesso de passado. Toda culpa é excesso o quê? De passado. E quem gosta de coisa velha, quem gosta de passado, é o diabo. O diabo ele gosta o quê? Daquele passado terrível da sua vida. O diabo ele gosta daquele passado tenebroso da sua vida. E aí ele usa isso o quê? Para te culpar. Prova disso é Judas. Judas ele não soube lidar o quê? Com o passado. E o que acontece? Ele não soube lidar ao mesmo tempo com a culpa. Por isso que ele foi e se enforcou. A vontade de Deus não era que aquilo acontecesse com Judas. Até mesmo porque já tinha acontecido caso semelhante com outros discípulos. Pedro não negou Jesus? Pedro negou Jesus. Mas Pedro ele soube lidar com todo aquele momento que acontece. E houve o que? Arrependimento, houve conserto. E Pedro continuou a história dele. A mesma coisa, querido, é comigo e com você. A vontade de Deus é que você viva o melhor. A vontade de Jesus Cristo, querido, é que você o que? Tenha o que? Todos os seus pecados perdoados. A vontade de Jesus Cristo é que você seja lavado, redimido no sangue dele. Essa é a vontade dele. A vontade dele, querido, é que você cresça, prospere na fé. Que você não ande o que? Para trás, mas ande o que? Para frente. Mas a vontade de Satanás, querido, é o que? Que você o que? Ande para trás. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, querido, com o nosso passado. A gente não pode se prender no passado, mas sim viver em novidade de vida. Lembre-se disso. Olha só, o nosso passado não pode servir o que é de ruína, mas sim deve o que? Nos lembrar que tem um futuro glorioso destinado a nós. Tudo aquilo que está aqui na Bíblia Sagrada, querido, histórias de homens, histórias do que? Abençoadas, histórias aleluiadas, mas histórias de ruína também, deve o que? Nos lembrar, querido, que existe o que? Um futuro que é glorioso para nós. Todas as histórias que estão escritas aqui para nós, são palavras o que? De vida, para que a gente o que? Viva o que? Uma vida diferente, uma vida o que? Transformada. Hoje, querido, eu e você olhamos para o nosso passado, não como saudosismo. Nós não podemos olhar para o nosso passado como saudosismo. Ah, que saudade! Ah, que saudade daquele tempo! Ah, que saudade daquelas baladas! Ah, que saudade daquilo! Nós não podemos olhar como saudosismo, mas sim como que uma história que foi lavada, redimida pelo sangue de Jesus Cristo. E saber que está sendo escrito que é uma nova história de vida para mim e para você, que vai terminar o que? Na eternidade. Querido, as coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. A partir do momento que você aceitou Jesus Cristo como Salvador, a partir do momento que você deixou que Ele reinar no seu coração, a partir do momento que você deixou o Espírito Santo fazer parte da sua vida, você é uma nova criatura, tudo se fez novo, o velho ficou para trás, agora você vive para a glória de Jesus. Amém? Quero chamar a equipe de louvor aqui na frente. Olha só, quem suspira pelo passado é porque não acredita que olha só, vou repetir, quem suspira pelo passado, é porque não acredita que o que Deus tem pela frente é ainda maior e melhor do que Ele fez lá atrás. Se você suspira pelo passado, quer dizer que você não acredita que Deus tem algo maior, grandioso, para a sua vida. Nós não podemos suspirar pelo passado, mas sim suspirar pelo futuro. Eu suspiro, querido, pela volta de Jesus Cristo. Eu suspiro para algo transformador, onde a igreja, querido, vai ter um encontro com Jesus, onde nós vamos nos unir de forma definitiva, não só espiritual, mas corpórea com Jesus Cristo, onde nós vamos reinar com Jesus Cristo, onde todas as coisas vão ser transformadas.
onde, querido, todo olho verá, onde toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Eu suspiro por esse encontro, por isso que eu prego com tanto vigor, por isso que eu prego, querido, semana após semana, falando da volta de Jesus Cristo, por isso que eu discipulo, por isso que eu evangelizo, por isso que eu aconselho, por isso, querido, eu prego com alegria, com vigor aqui, porque eu suspiro pela volta do Senhor Jesus Cristo. E eu estou falando de algo que, querido, que é incorruptível, que é algo, querido, que isso não se desfaz facilmente, que é o que? A palavra do Senhor. Tudo passa, profecias vão passar, tudo vai passar, mas a palavra de Deus, ela permanece para todo o sempre. É a palavra que traz o que? O arrependimento, é a palavra que traz o conserto. Por isso, querido, que a palavra, ela deve penetrar no seu coração, não como algo de emocionalismo, mas como algo poderoso para mudar a sua conduta, mudar o seu jeito de pensar, o seu jeito de falar, mudar o que? Toda a sua história. Por isso que você está aqui nessa noite, você está aqui para receber o que? Uma palavra de Deus. Então não deixe, querido, o passado prender você. Pastor, sabe o que está passando na minha cabeça, pastor? Está passando aquelas histórias do meu passado, de volta e meia vem aquela voz falando que eu não presto, que eu sou inútil, que eu não valo nada, que ninguém me ama, que ninguém me quer. Não deixe essas vozes, querido, tomar conta da sua mente. Não deixe, querido, isso descer para o seu coração. Essas vozes não vêm da parte de Deus, porque o meu Deus, querido, é um Deus santo, é um Deus poderoso, é um Deus que enviou Jesus Cristo para morrer por você numa cruz, querido, e Ele ressuscitou no terceiro dia, Ele está à direita do Pai intercedendo por você. Você acha que o preço que Jesus Cristo pagou por você, querido, era para você estar pensando dessa forma? Não é. Elimine esses pensamentos da sua cabeça. Pastor, como que eu faço isso? Se apegue a Jesus Cristo, faça uma aliança eterna com Ele, faça uma aliança de amor, querido, e não saia da presença dEle, querido, que Ele vai estar escrevendo uma nova história para você. Quando você olhar para o seu passado, você vai olhar e falar: nossa, você viu como eu era dessa forma, eu era desse jeito, mas Deus transformou a minha história. O seu passado tem que servir de testemunho e não de lamentação. Quando eu olho para a nossa história, igreja, aqui, uma história que nós estamos escrevendo, quando eu olho para a nossa história, eu vejo uma história abençoada, uma história de sucesso, não uma história de lamento, mas uma história aleluiada, uma história de salvação, pessoas sendo batizadas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo discipuladas. Querido, eu vejo uma história aleluiada que está sendo escrita por causa de Jesus Cristo. Eu olho para a nossa cidade, uma cidade o quê? Abençoada, uma cidade próspera. Por quê, querido? Porque eu vejo Santa Carmen não presa no passado, mas Santa Carmen projetando para um futuro glorioso, no nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós oramos dia após dia, não só por nós, mas oramos por todos os moradores dessa cidade, porque nós queremos que nenhum deles fique preso no passado. O que foi, já foi. Agora vamos o que? Para o futuro, e o futuro se chama Jesus Cristo, que é o autor e consumador de todas as coisas. Quero convidar você neste momento a ficar de pé, com confiança, com força. Feche seus olhos nesse momento. Eu quero fazer duas orações com você nessa noite, e você vai repetir comigo essas orações. Primeira oração, vou iniciar agora, repita comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador da minha vida. Senhor Jesus, entra no meu coração, muda a minha história por completo. Senhor Jesus, entra com teu precioso sangue na minha vida. Senhor, limpa as manchas do meu passado e me projeta, Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Amém. Segunda oração,
Repita comigo: Senhor Jesus, eu quero nesta noite pedir perdão, porque eu me afastei da Tua presença. Nessa noite, Senhor Jesus Cristo, eu quero me reconciliar contigo. Eu quero viver as promessas eternas para a minha vida, no nome de Jesus, amém. Ainda com os olhos fechados, se você fez uma dessas orações pela primeira vez, eu quero que você faça o sinal com a sua mão, amém. Uma pessoa, outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa, aleluia. Eu quero dizer para você, querido, que a partir de hoje você pertence à família de Deus. Eu quero dizer que você fez a melhor escolha, entregar a sua vida a Jesus Cristo, porque a sua história a partir de hoje jamais será a mesma. Não porque o pastor está falando, mas porque Jesus Cristo pagou um preço lá na cruz do Calvário. O sangue dele foi derramado por você. Pastor, mas o meu passado é terrível. Não importa, a partir de hoje ele está mudando a sua história. A partir de hoje o seu nome está escrito no livro da vida. A partir de hoje você vai sentir a presença do Espírito Santo. A partir de hoje coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida. Você vai sentir a presença do Espírito Santo. Você vai sentir o mover de Deus lá no seu trabalho, na sua casa, onde você for, querido, você vai sentir algo novo, porque você aceitou Jesus Cristo. Você se reconciliou com Ele nesta noite. Aleluia, aleluia. Oh Deus poderoso, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua, Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Diga a Ele, servo, diga a Ele que Ele cresça, que você diminua. Isso é sinal de humildade, isso é sinal de reconhecimento da grandeza de Deus. Isso é sinal que você precisa mais do Espírito Santo na sua vida. Isso é sinal que você precisa de Deus, querido. Que Ele reconheça que Ele é grande, reconheça que Ele é imenso, reconheça o poder de Deus sobre a sua vida. Diga a Ele que Ele cresça. Diga a Ele, querido, com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Senhor Jesus, eu quero
quero colocar, Senhor, a vida de cada pessoa aqui. Eu quero colocar, Senhor, a vida de cada pessoa que está neste templo, de cada pessoa que está nos ouvindo na sua casa, ó Pai, em tuas mãos agora. Eu peço que a tua graça, eu peço, ó Pai, que o teu amor venha envolver esses corações agora. Paizinho, corações que estão pesados, corações que estão angustiados agora. Receba a presença de Jesus agora. Receba a presença do Santo Espírito agora. Tira todo o peso, tira toda a angústia agora desses corações. Que toda mágoa seja curada agora, no nome de Jesus Cristo agora. Que haja liberação de perdão, que haja conserto, ó Pai, entre os familiares, que haja, ó Pai, restauração conjugal neste momento. Senhor, abençoa as cidades, os municípios, guarda, Senhor, cada município, cada estado. Entra, ó Pai, com a tua providência, Senhor, no nosso país agora. Visita, Senhor, agora em nome de Jesus Cristo o Brasil, derramando, ó Pai, a tua graça, derramando, ó Pai, o teu amor. Que haja arrependimento, que haja, ó Pai, conserto, ó Pai, na nossa nação. Que o Senhor esteja, ó Pai, olhando para a nossa nação agora. Paizinho, que teus anjos e sejam liberados neste momento, vai estar, ó Pai, passeando nos quatro cantos, ó Pai, do nosso país. Que haja cura, que haja, ó Pai, restauração, que haja, ó Pai, o mover do Santo Espírito agora. Ah, Senhor meu Deus, que o Senhor visite agora com amor. Ah, Senhor, toque, ó Pai, agora onde o homem não pode tocar, mas o Senhor pode. O Santo Espírito pode agora. Que as barreiras caiam por terra, que os grilhões sejam despedaçados, que as algemas sejam arrebentadas, e que o poder de Deus alcance agora para libertar, para curar. Ah, Senhor, pessoas que estão sendo presas nos vícios, que sejam libertas agora. Que o teu Santo Espírito entre na corrente sanguínea agora, limpando esse organismo por completo agora, libertando este homem, esta mulher, esse jovem agora, no nome de Jesus. Ah, Senhor meu Deus, o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Por isso nós clamamos, ó Pai, nesta noite, com as nossas mãos levantadas, com o nosso coração aberto, ó Pai, agora, para o milagre acontecer. Nós clamamos agora. O Senhor é o Deus do impossível. Entre, ó Pai, com a providência agora, no nome de Jesus Cristo agora. Nós colocamos agora, ó Pai, neste momento, a vida, ó Pai, do Sidney, a vida, ó Pai, da Aparecida. Colocamos, ó Pai, a vida da Luzia, da Carmen. Colocamos, ó Pai, a vida do Thiago. Colocamos, ó Pai, a mãe da Dalva. Colocamos, ó Pai, Marli e família, Cleomar Chaves, a Kessia, Paizinho, a Natalina e família. Ah, Senhor, o Rony, o Bisley e esposa, a Nadir, Senhor. Colocamos, ó Pai, a vida da nossa, Paizinho, da nossa princesa Talitinha, ó Pai, em tuas mãos. Age com poder agora. Paizinho, nós sentimos as dores, ó Pai, de cada um deles, a aflição de cada um deles. Por isso, ó Pai, nós clamamos pelo milagre. Nós clamamos, ó Pai, que o Senhor, Paizinho, vai às UTIs agora. O Senhor entre nos hospitais agora. Ah, Senhor, o Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é o Deus, ó Pai, que ressuscitou Lázaro. Então, ó Pai, ressuscita essas vidas. Ah, Senhor, ressuscita os sonhos. O sonho desse pai, dessa mãe, dessa família, de ter o seu familiar, o seu parente de volta, saudável, restaurado. Então toca agora. Oi, amalá, xoicandalama, visita, Senhor. Nós não aceitamos morte. Nós não aceitamos nenhum espírito da morte. Nós queremos vida, queremos profetizar vida sobre, ó Pai, essas famílias, sobre cada uma dessas pessoas que citamos, sobre cada uma, Pai, das pessoas que a tua igreja está citando neste momento, as pessoas que estão em casa, estão clamando. Nós queremos cura, queremos restauração, queremos, ó Pai, os nossos amigos de volta, queremos, ó Pai, os nossos familiares de volta em casa. Tira eles dos hospitais agora, visita cada hospital, Senhor, cada clínica, cada casa, Senhor, onde existe pessoas sofrendo, acamado. Visite agora, restaura agora, levanta, coloque essa criança de pé, coloque esse adolescente de pé, coloque este homem e essa mulher de pé agora, no nome de Jesus Cristo. Ah, câncer, você não é páreo para o meu Jesus Cristo. Ah, Covid, você não é páreo. Infecção generalizada, você não é páreo pelo
o poder de Jesus Cristo, para o poder de Jesus Cristo. Entre Jesus Cristo agora curando, que haja um milagre extraordinário, e que nós venhamos testemunhar, ó Pai, neste altar, nesta igreja, a restauração milagrosa agora, no nome de Jesus Cristo. Agora nós cremos. Se existe alguém no nosso meio, ó Pai, que está enfermo, cura agora. Se existe alguém, ó Pai, que está deprimido agora, cura essa depressão agora. Se existe alguém, ó Pai, que está, ó Pai, com crise de ansiedade, cura essa ansiedade agora. Traga o equilíbrio emocional agora, no nome de Jesus Cristo agora. Se existe alguém, ó Pai, com pensamentos de morte, entre agora, mudando agora, Paizinho, essa história por completo, soprando sobre essa vida o Espírito de vida agora, no nome de Jesus Cristo. Nós declaramos agora, declaramos a cura, a libertação, declaramos, ó Pai, a restauração completa, ó Pai, dessas vidas e de tantas outras vidas espalhadas, ó Paizinho, pelo Brasil afora. Paizinho,